Oi, gente, tudo bem? Estou voltando depois de muitos meses para dar um updatezinho aqui no canal, dar um oi para vocês. Se é que ainda tem alguém aí, porque os meus últimos vídeos entregaram muito pouco, quase ninguém viu, mas queria dar notícias de tudo que aconteceu. Os últimos meses foram bem doidos e cheios e, enfim, tumultuados. O meu último vídeo foi fazendo uma receita muito louca lá. E é engraçado que naquele vídeo eu fico falando que eu acho que eu tô meio cansada, não sei o quê. Pois bem, um dia ou dois depois daquele vídeo, eu descobri que eu estava grávida. Então vou contar mais ou menos como foi essa descoberta e como foi todo o processo até agora. Estou entrando no 8º mês, com 31 semanas de gestação. Então, a contagem por mês para mim não funciona muito bem, eu fico um pouco confusa. Normalmente é o contrário, né? Mas eu já acompanho esse meio de gravidez, de não sei o quê. Então, pra mim, por mês fica um pouco confuso. Eu falo 8º aí, comecinho do 8º, começando agora, pra quem não se orienta. Mas é basicamente assim. O bebê pode nascer, não é mais prematuro, a partir da 37ª semana de gestação. E ele pode nascer até a 42ª. Então, eu estou na 31ª. Então, daqui a 6 semanas já tá liberado, basicamente. Então, tá aí, fica uma estimativa um pouco melhor. Tá liberado, mas pode demorar ainda mais de um mês também pra nascer. Então, é isso. Talvez eu fique fazendo assim, ó, com o nariz. Me perdoem, minha rinite tá um pouco atacada. Mas, vamos lá. O que aconteceu? Primeiro, sobre minhas ideias de gravidez, eu não lembro se eu falei a respeito aqui no canal alguma coisa de gravidez, de gestação, do que eu esperava, de que eu queria, quais eram os planos. Eu estou agora com 31 anos. E eu sempre quis ter filhos. Sempre quis, sempre foi algo que me tocou desde criança, sabe? Esses sonhos que a gente tem de criança. Tipo, casar nunca foi um sonho pra mim, mas ter filho sempre foi um sonho pra mim. Eu sempre gostei muito de criança. Eu entrei na faculdade pensando em trabalhar com criança. Tipo, eu fiz rádio e televisão, eu queria ser apresentadora de programa infantil, sei lá, trabalhar com esses programas infantis estilo os dos anos 90 da TV Cultura, sabe? Tipo, essas coisas. Eu sempre gostei muito, eu gostava de Eliana, enfim, coisas infantis que hoje em dia na TV aberta, né, não tem muita coisa legal mais pra criança, mas enfim. Sempre gostei muito e... Só que vão aparecendo outras prioridades. Eu tenho um relacionamento sério e estável já há 10 anos. E quando a gente começou a namorar, a gente era muito novinho. E então não era algo que eu pensava muito, sabe? Eu lembro que eu sempre queria tal. E aí, quando eu tava com uns 26 anos, mais ou menos, tava morando em Recife. Na verdade, eu já tava... Acho que eu nem tava mais morando em Recife. Então foi antes, eu tinha uns 23, 24, 25, sei lá. Eu passei numa ginecologista e eu perguntei qual era a idade ideal que ela achava pro corpo, assim, né, pra ter filhos. E ela falou que uns 28, que normalmente, tanto fisicamente você já tá bem, tá numa boa idade pra ter, e que normalmente você já tá numa situação financeira um pouco mais estável também aos 28. Então ela falou que achava que era uma boa idade. Só que eu, como uma boa TDAH, eu encaro algumas coisas muito literalmente. E aí eu fiquei com essa idade de 28 na cabeça, que eu tenho que ter filho com 28, com 28. E esse período 28, 29, que a minha mãe me teve com 29, foi bem difícil, assim, porque eu queria muito ter engravidado nesses anos. E, tipo, pandemia e instabilidade financeira. E tenho outros planos, quero fazer outras coisas. Então,
acabou ficando... fora a dúvida, né? O Daniel, que é o meu parceiro, a gente ficava conversando e ficava, putz, mas não sei se agora, ele é 3 anos mais novo que eu, então ele ficava também, não sei se eu tô pronto pra isso agora, né? Abrir mão de muita coisa, enfim, muitas questões que ter um filho, né? É uma puta de uma responsabilidade. Então a gente tinha essas discussões, a dúvida, então, deixa, daqui a pouco a gente vê, daqui a pouco a gente resolve. Até que eu completei 30, aí tem aquele baque, né, de meu Deus, tenho 30 anos, ainda não tenho filho, que foi um pouco amenizado pelo fato de os meus amigos próximos, a grande maioria não tem filho, tipo, quase nenhum mesmo. No meu círculo próximo, assim, as pessoas nem pretendem ter filhos. Então, isso foi amenizado e até que ano passado eu falei assim, eu preciso definir, porque eu não tô ficando mais nova. Eu já, né, 31 anos, tava pra fazer e tal. Conversei com o Daniel e a gente decidiu assim, não vamos evitar, não vamos tentar agora também, porque esse ano a gente completou 10 anos de namoro, a gente queria fazer uma viagem juntos e tal. Então, beleza. Se acontecer, aconteceu. A gente também vai estar preparado para isso. E é isso. E aí, aconteceu. Eu acho que eu fiz um vídeo, né, inclusive nesse vídeo de receita, que foi o último que eu postei. Eu postei um updatezão de um monte de coisa que estava rolando. Falei da minha festa de aniversário. Eu imagino, né? Eu não lembro assim 100%. Mas eu imagino que eu tenha falado sobre a festa de aniversário, que eu fiz uma festança ano passado, assim, foi muito boa, assim, foi, tipo, demais. E num buffet infantil, foi super divertido. E um mês depois dessa festa, eu engravidei. Então, o jeito que eu descobri foi bem curioso. Foi assim, eu não desconfiava. Eu tava zero desconfiada. Não tinha atrasado a menstruação. Eu não tava com sintomas, assim, muito diferentes de uma TPM. E o que aconteceu? Uma prima minha, muito próxima, engravidou. E me deu a notícia num sábado. Ela falou, eu tô grávida, não sei o que. Eu fiquei, meu Deus, como assim você tá grávida? Essa prima foi quem me apresentou, meu parceiro, o Daniel. A gente se conheceu, ela colocou a gente de parzinho na festa de 15 anos dela. Então, ele é 1 ano mais novo que ela, eu sou 2 anos mais velha que ela. E fomos parzinho, e desde então a gente, tipo, ficou super amigo, eu e o Daniel, até a gente começar a se relacionar mesmo, um pouco mais velhos e etc. Mas isso foi em 2008. Enfim. Ela que apresentou a gente também, então tem todos esses simbolismos aí que a gente gosta, né? E ela, tô grávida, só que agora ela tá morando na Alemanha, meu Deus do céu, e agora? E a minha mãe é super próxima dela, então minha mãe já tava planejando ir pra lá pra cuidar da bebê, né? No primeiro mês, principalmente. Desculpa, gente, eu vou ficar enxugando nariz mesmo. E aí eu falando, nossa, já pensou se a gente ficar grávida junto, né? Que da hora. Ela, mas agora dá uma segurada, né? Pelo menos uns 3 meses pra eu não perder a sua mãe aqui, porque é claro que você vai ser prioridade da sua mãe, não sei o quê. Beleza. E aí eu sempre fui totalmente obcecada por pessoas grávidas. Tipo, sempre que eu via alguma youtuber ou alguma influencer ou alguém com, sei lá, mesmo pessoas conhecidas, assim, grávidas, eu ficava super curiosa, querendo saber o que a pessoa estava sentindo, como que estava sendo o processo, enfim. Eu gosto do assunto, enfim. E aí eu perguntando pra ela, né, mas e aí, como você tá? Como que você tá se sentindo? O que tá diferente? E ela me falando, né, muita vontade de fazer xixi e basicamente isso só e não sei o que. E aí eu fiquei, que estranho.
Eu acho que eu tô sendo influenciada aqui. Tô sentindo vontade de fazer xixi o tempo todo. Não tomei quase água e tô indo ao banheiro o tempo todo. Mas ok, acho que eu tô só sugestionada, né? Pelo fato. E aí eu olhei assim, né, aquele aplicativo de menstruação e fiquei. Olha só, tem chance de eu estar grávida. Mas óbvio que eu não tô, porque já tive chances de estar grávida várias outras vezes e não fiquei. Então, é óbvio, pra mim, era óbvio que eu não estava grávida. E aí isso foi, ela me contou no sábado, passou domingo, segunda. E eu tava conversando com ela, assim, ela falando as coisas, e aí eu nem falei nada pra ela. Nem falei nada pra ninguém. Só fui pro. Como a gente tava meio nessa, assim, não tentando, mas não se prevenindo, eu sempre tinha algum teste em casa. Só que o teste que eu tinha em casa, ele tava em casa fazia muito tempo. E ele tava vencido. Tinha acabado de vencer, acho que fazia um mês que tinha vencido. E aí eu falei: vou nem falar nada pra ninguém, porque eu sei que vai dar negativo. Mas agora que eu tô fazendo xixi o tempo todo, me deu um negocinho e vou fazer esse teste. Aí fui lá fazer o teste, fiz tudo errado. Você tem que. Era aquele teste de palitinho, bem basiquinho, assim, né? Baratinho. Que você tem que fazer o xixi, colocar num copinho pequenininho, colocar o teste dentro do copinho pra ver se aparece a segunda linha lá, né? Que indica a gravidez. Só que ele tem um limite, que você não pode passar desse limite. Quando você insere, o xixi não pode passar dessa marca limite. Senão eles não garantem a eficácia do teste. E aí passou muito, assim. Eu fiz tudo errado. E aí eu fiz, tipo, juro, eu tava muito de boa. Eu tava muito certa que não ia dar. É só que, tipo, quando eu vi ainda que o negócio tinha vencido, eu falei, tem que usar mesmo esse teste, porque vai ficar aí vencendo. Vai ficar mais vencido ainda. Vou usar logo. E aí fiz o teste. E aí aparece assim, fraquinha. Uma segunda linha. Isso foi 2 ou 3 dias antes da minha menstruação atrasar. Antes da data prevista pra minha menstruação, né? No caso. Finzinho de outubro. Aí eu fiquei, mas esse positivo não vale? Porque eu sei que é muito difícil dar falso positivo, né? É mais fácil dar falso negativo. Mas eu fiz tudo tão errado. O negócio vencido, o negócio passou da linha lá. Aí eu fiquei, não, claro que tá errado. Eu vou pedir outro no iFood, pela farmácia, outro teste, e fazer só por desencargo, mas eu sei. Só que assim, falando isso, mas já dando aquela tremedeira nas pernas, assim, tipo, meu Deus do céu, o quê? Aí falei pro Daniel bem assim, olha, então, eu fiz esse teste aqui, ele meio que deu positivo, mas meio que não é nada, porque eu sei que eu fiz tudo errado, então relaxa, porque não é nada, tá? E aí ele ficou meio nessa vibe, assim, de... Segundo ele já tava achando que eu tava grávida quando eu falei isso, mas ele ficou bem blasé, assim, ele tava no computador, continuou no computador, ficou lá de boinha. E aí eu... Beleza. Falei pra minha prima ficou surtada. Meu Deus do céu, quando é que chega esse teste, esse negócio que você pediu? Pelo amor de Deus, faz logo. Ai, surtando. E aí chegou, aí eu fiz, aí deu positivo. Aí quando deu positivo de novo, eu fiquei, acho que agora não tem escapatória. Acho que agora é positivo de verdade. E aí a gente conversou um pouco, né? Tipo, mano, como assim? Tô grávida de verdade, tá acontecendo? O quê? Como assim? Meu Deus. Aquele desesperinho básico. Liguei pra minha mãe, foi a primeira pessoa que a gente contou, depois a gente ligou pra família do Daniel. Antes a gente deu uma digerida, né, os dois, antes de falar pra qualquer pessoa. E depois começamos a ligar e contamos pros amigos mais próximos. No mesmo dia a família inteira já tava sabendo. A família do Daniel, principalmente. A gente fala, gente, sossega, não conta pra ninguém,
tá muito cedo, porque supostamente eu estava para completar 4 semanas, não tava nem de 4 semanas ainda. É muito comecinho, é muito comecinho. Até porque as semanas, para quem não sabe, são contadas a partir da sua última menstruação. Então é tipo, meio que do início do seu novo ciclo. Então é contado a partir do momento que ainda é um óvulo sem ser fecundado. E a fecundação acontece, sei lá, 10, 11, 2 semanas, até 2 semanas depois. Então, tipo, tava muito no começo, não eram nem 4 semanas. Contando com essas, digamos aí, 2 semaninhas do começo que, tipo, nem tem a segunda parte ainda ali pra ser um bebê. Então, eu descobri muito cedo. E aí a gente. Mas acabou, ainda bem que deu tudo certo, né? Pelo menos por enquanto. Todo mundo já tava sabendo no fim do dia, não sei o quê. Minha mãe e minha amiga passaram lá em casa no mesmo dia à noite. A gente descobriu de tardezinha, assim, acho que um pouco depois do almoço. À noite, minha amiga levou mais um teste pra eu fazer. E um pacote de fraldas recém-nascido que ela queria dar o primeiro presente. Então ela passou na farmácia, comprou essas duas coisas. Ficamos lá, conversamos um pouco. E as primeiras semanas foram ok, porque eu não tava sentindo nada. Um pouco eufórica, assim, eu tava. A ficha não cai, então era o tempo todo aquele, meu Deus, tô grávida. Como assim? Meu Deus, tô grávida. Como assim? Tenho que admitir que isso acontece até hoje. Eu ainda me olho no espelho e fico, meu Deus, tô grávida, como assim? É muito bizarro, tipo, eu não consigo relacionar o meu rosto com a barriga que daqui a pouco eu mostro pra vocês. É muito estranho, mas... Enfim, eu acho que quando eu tiver essa bebê, é uma menina, já dando spoilers, quando eu tiver bebê eu vou ficar tipo, meu Deus, como assim? É minha filha, não acredito. Eu acho que não vai cair nunca a minha ficha, porque até agora ainda não caiu direito, é bizarro. Mas essas primeiras semanas foram ok, foram até que tranquilas. Ali pela... Se eu não me engano, a partir da sexta, sétima semana, oitava, nona, começou a ficar bem ruim. Eu não vomitei tanto, eu passei mal de vomitar 3 vezes. E foi um pouco mais pra frente, foi já entrando no finzinho, no comecinho do segundo trimestre, finzinho do primeiro, comecinho do segundo, que eu vomitei mesmo, mas eu sentia muito enjoo, muita sensibilidade com os cheiros, muito sono, indisposição e eu comecei a ficar com uma certa rejeição, digamos assim, ao bebê. Porque eu sou uma pessoa muito metódica com algumas coisas. Como a minha cabeça é uma bagunça por causa do meu TDAH, eu vivo criando regras para tentar me organizar. Eu crio muitas regras para muitas coisas. Longe de ser um toque, eu ainda consigo fazer as minhas coisas sem passar mal, assim, se eu fujo dessas regras. Mas eu crio muitas regras e isso me dá uma tendência um pouco controladora sobre algumas coisas. E é muito frustrante pra mim quando eu não tô no controle. E eu comentei aqui no vídeo que eu gostaria de viajar, né? Eu gostaria de ter viajado esse ano pra comemorar os 10 anos de namoro, justamente porque eu sabia que com o bebê ia ser um pouco mais difícil. Então, as prioridades financeiras também, né? O tanto de dinheiro que já foi, que tá indo. Eu sabia que isso ia rolar, então eu gostaria de ter viajado antes. E aí começou a bater isso, sabe? De tipo, ok, eu não me cuidei, era uma opção, mas eu não achei que fosse acontecer tão rápido, eu esperava que fosse só ano que vem. E
sabe, começou a bater uma coisa ruim. E zero conexão, zero. Não queria nem falar a respeito. As pessoas vinham perguntar empolgadas, essa coisa de mamãe, não sei o que. Eu ficava totalmente com aversão disso, com a minha mãe, tadinha, super empolgada, querendo ajudar, e eu, tipo, super rejeitando ela, sabe? Não queria falar com pessoas que estivessem empolgadas. Porque quando você tá com nível assim e vem alguém com nível assim de energia e alegria, ainda mais num assunto que é tão delicado, né? Que é tão. As pessoas esperam que você esteja feliz e empolgada. E é muito ruim. Então eu tava nesse momento de, tipo, me isolar, não queria falar com ninguém, eu não tava bem. E com os sintomas físicos também, esse mal-estar foi muito ruim, foi muito ruim. Eu sentia principalmente azia, refluxo, assim, sabe? Qualquer coisa eu ficava com ânsia, não chegava a vomitar, mas ficava com ânsia, era muito ruim. E já comecei por aí a falar pro Daniel, olha, se eu inventar de ter filho de novo, você me lembra de tudo isso, tá bom? Me lembra de tudo isso, porque eu não quero de novo passar por isso. E aí o segundo trimestre foi um pouco mais tranquilo. O começo ainda foi difícil, eu ainda tava nessa pegada um pouco melhor, mas assim, eu descobri o sexo bem cedo também. Eu descobri assim que eu entrei na 8ª semana, então ainda no primeiro trimestre, que era menina. Eu fiz a sexagem fetal, né, que é um exame de sangue que você faz, e já deu um alívio porque eu queria menina, sempre quis menina. Então foi algo positivo, tava todo mundo meio preocupado, meu Deus, se ela já tá assim, se for menino, aí que ferrou mesmo. Mas menina, ok, consegui ficar um pouco mais feliz com isso. E aí foi passando os sintomas e não sei o que. Ali no começo do segundo trimestre um pouco complicado, aí começou a reduzir. Na verdade eu tive... O que aconteceu? Eu tive Covid. Eu consegui escapar de Covid a pandemia inteirinha. Eu, até hoje, agora que eu tô começando a sair um pouco sem máscara. Mas eu não saía, não pisava fora de casa, na rua, sem máscara. Agora eu tô saindo sem máscara porque tá pior de respirar grávida. Então, por isso que eu tô cedendo um pouco, assim. Mas se eu tô num lugar fechado, eu não consigo ficar agoniada de ficar sem máscara. Eu tenho que colocar máscara. E não me sinto confortável sem. Tem muita gente que odeia, né, a máscara. Eu sou o contrário, assim. Eu fico muito desesperada se eu tô sem. E aí aconteceu, eu saí logo no comecinho do ano, janeiro. Saí com uma prima e uma... Eu tava muito em casa, assim, sem sair quase, tipo... Quase isolamento novamente, assim, por todas essas questões de tá... Mais tarde não tá afim de ver gente, de falar sobre o assunto mesmo. Tava tentando fingir que não tinha nada acontecendo, sabe? Mas saí com minha mãe e com minha prima. Outra prima não, é que tá grávida. E que inclusive, né, só pra complementar essa parte aí da minha prima, são 2 dias de idade gestacional de diferença. São 2 dias. A bebê dela tem 2 dias a mais que a minha. 2. Loucura. Mas se a gente tivesse combinado, não teria dado certo. Com certeza, porque a gente queria combinar e a gente não combinou e deu muito mais certo. Mas enfim, saí com a minha prima e a minha mãe. A gente foi num restaurante comer. Tomar um café da manhã, meio um brunch, assim. E como a gente não se via há bastante tempo, eu e essa minha prima, a gente ficou umas 3 horas lá dentro do restaurante fechado. E é um restaurante bem bonitinho, assim, ele tinha um espaço instagramável perto. E ficava transitando um monte de gente pra tirar foto ali perto do espaço instagramável e tal. O que aconteceu?
eu peguei Covid. Esse foi o único rolê que eu dei. Foi o único. A única coisa que pode ter... O único momento que eu posso ter pego Covid foi esse. E aí o meu primeiro sintoma de Covid foi... Eu acho que eu fiquei com muita dor no corpo, assim, muita sensação de estar febril, sem febre. Eu ficava, tipo, quase 37, bem pouquinho, assim. Eu não chegava a ficar com febre, mas eu tava me sentindo muito mal, com muita dor no corpo, sem conseguir mexer, com dor nas costas. E fomos pro hospital. E aí, o que aconteceu? Ninguém suspeitou de Covid, porque eu não tinha sintomas respiratórios a princípio. Mas nos exames que eu fiz, deu que eu estava com infecção urinária. E aí eu comecei a tomar antibiótico. E no dia seguinte, começou os sintomas respiratórios, muita dor de cabeça, com muita sensibilidade à luz. E totalmente, assim, podre eu estava. Estava muito mal não conseguia fazer nada, não conseguia render, não conseguia... Aí fui pro postinho de saúde perto de casa e teste de Covid positivo. Aí eu fiquei, que maravilha, na infecção urinária, Covid, grávida. É uma maravilha, eu já tô tão feliz nesses últimos tempos, né? Tomando um monte de remédio, não aferindo pressão, mas me deram um negócio pra ver aquele negócio que coloca no dedo, pra ver a oxigenação, né? Pra ver os batimentos. Aí tinha que ficar fazendo relatório disso. O Daniel ainda não tava com sintomas, então eu fiquei isolada por mais de um dia, sozinha no quarto, pra ver se a gente conseguia evitar dele pegar. Mas assim, foi péssimo, foi horrível. Eu fiquei 2, 3 dias de cama mesmo, assim, eu não conseguia levantar da cama. Eu não conseguia abrir o olho, porque eu tava com muita sensibilidade à luz, então eu ficava no escuro. Não conseguia pegar no celular, nem pra me distrair, não conseguia ler, não conseguia fazer nada. Então eu ficava assim, olhando pra parede, inventando histórias na minha cabeça pra tentar me entreter e não ficar maluca, mas acho que isso já era um sinal que eu estava ficando meio maluca. Então foi horrível, foi péssimo, horrível. E tomei lá os antibióticos por uma semana. Eu já tinha tomado, na verdade. Não, foi aí que eu tomei. Foi aí que eu tomei esses antibióticos. Deu 15 dias disso, né? Passou Covid, não sei o que. Ainda bem. Eu tava... Acho que eu tava meio com dor. Eu não lembro qual foi exatamente. Não. A médica me passou pra fazer 15 dias depois, uma semana depois que terminasse o antibiótico, fazer o exame pra ver se não tinha mais nenhuma bactéria, né, da infecção urinária. E aí eu fiz, e aí tinha 2 bactérias na minha urina. E aí eu falei, que maravilha, eu vou correr pro hospital de novo. Aí corri pro hospital. E aí o médico me passou mais antibióticos, cheio de remédio. 2 antibióticos ele passou, um pra cada bactéria lá que tava na minha urina. E aí fiquei tomando e, tipo, eu sempre tive problema de estômago. Eu não gosto de tomar remédio, porque me dá refluxo. Eu já estava com muito refluxo, muita azia, muitas coisas ruins aqui no meu sistema. Então, tomar esses remédios me fez muito mal. Eu tava com refluxo o tempo inteiro. Então, eu não conseguia comer direito. Eu perdi bastante peso no início da gestação. Bastante, assim, uns quase 3 quilos, eu acho que eu perdi. E... enfim. Fiquei muito tempo aqui falando de doença, coisa ruim. Passou. Desde então, eu não tive mais nenhuma complicação, não tive que tomar remédio, não tive que tomar mais nada. Mas esse começo, até ali, quase metade do segundo trimestre, foi punk. Ou seja, quase metade da gestação, né? Foi punk psicologicamente, foi punk em todos os sentidos. No Natal a gente postou, perto do Natal, né? A gente postou, porque deu as 12 semanas, né? Que o risco de aborto cai bastante, de aborto espontâneo. Então a gente postou nas redes sociais e foi tanto carinho, assim. Essa parte foi muito gostosa, sabe? De ver tantas pessoas felizes e empolgadas com a chegada
de um novo ser, nossa filha, assim, sabe? Tipo, foi muito gostoso ter esse carinho, essa parte foi muito boa, deu uma bela animada na gente. E enfim, daí pra frente, o Daniel sempre, coitado, mais empolgado do que eu, porque eu tava passando por todas essas coisas, né, aqui por dentro, inclusive aqui dentro. E o Daniel tava mais empolgadinho, eu dava uma baixada na bola dele, porque eu não tava legal. E até que a gente conseguiu ficar no mesmo nível de compartilhar as coisas, né? De, vai ser assim, vai ser assado, não sei o quê. Imagina quando for acontecer tal coisa, não sei o quê. Já começar a sonhar, assim, né, com ela, de uma forma mais positiva. E enfim, passou, o resto foi tranquilo. Não tem muita novidade, a gente resolveu fazer uma reforminha na minha casa. Por isso eu não estou na minha casa, que é a casa dos meus pais. Eu tô na parte de cima, na casa deles, que é térrea, e tem um salão aqui em cima. Então aqui vocês estão vendo um monte de velharias também. Um monte de DVD, gibi, livro muito antigo, quadros de quando a gente era criança, enfim, coisas que eu cresci olhando, né, para todos esses livros e tudo mais. Então foi bem nostálgico. Eu acho que tá sendo uma experiência legal estar aqui nos meus pais. A gente tem uma certa liberdade de estar aqui em cima, só um espaço só pra gente. Inclusive o Draco tá aqui, meu gato. E né, voltar para esse lugar de ser filha um pouco antes de ser mãe, engraçado. E é isso, estamos lá reformando o apartamento. Eu não quis abrir mão do meu escritório, porque eu pretendo trabalhar, né? Preciso. Então, não quis abrir mão desse espaço, pelo menos por enquanto. Então, a gente reformulou ali para abrir algum espaço para Elis, que é o nome da minha bebê, que eu ainda não tinha falado também. O nome dela vai ser Elis. A escolha é basicamente porque quando a minha irmã nasceu, era uma das opções que a minha mãe gostaria de colocar. É um nome que eu acho muito bonito, é um nome curto, fácil, não é um nome tão comum. Então, eu achei que seria uma boa ideia colocar Elis, meio que aí em homenagem à minha mãe. E nossa, finalmente, né? Vocês não estão me vendo assim. Eu resolvi desligar a tela do meu computador agora e tá bem melhor, desculpa. Depois de meia hora. Enfim, eu tô vendo que o tempo passou muito. Então eu acho que eu vou parar esse vídeo por aqui, porque ele já tá muito grande. E eu vou continuar essa parte melhorzinha da gravidez, com mais detalhes sobre reforma, sobre nome, sobre... Enfim, da metade da gravidez pra cá. Em outro vídeo. Mas já vou postar esse. Provavelmente o outro vai logo em seguida também.